Bom dia, hoje vamos falar sobre um dos tópicos do capítulo 2 do livro de Pindyck, os efeitos da intervenção governamental, especificamente nos controles de preços. O grupo é composto por mim, Lucas Guimarães, Adriel Oliveira e Atos Oliveira. Primeiro eu gostaria de começar formando o equilíbrio entre a oferta e a demanda para assim ter um melhor raciocínio do tema. Sabemos que a curva da demanda tem uma inclinação negativa. Isto se deve à lei da utilidade marginal decrescente, que nos diz que o consumo de um indivíduo por um certo bem diminui a cada unidade adicional deste bem. Um exemplo clássico disto é o exemplo do copo de água. Por exemplo, no momento dado eu estou com sede e vou beber um copo de água para saciar minha sede. O seguinte copo de água que eu for beber vai me gerar menos utilidade que o primeiro, pois eu já me saciei com o primeiro copo de água. O segundo provavelmente não fará o mesmo. E assim podemos pensar pelos infinitos copos de água seguintes que eu for beber. Ou seja, eu vou querer consumir menos copos de água a cada unidade adicional de água. De uma forma mais simples de ver isto, podemos pensar que à medida que o preço for menor, haverá maiores quantidades demandadas por este produto. Aqui eu pus um exemplo, onde vemos um preço de um certo produto em R$ 100, cuja quantidade é de 5. Já vemos outro preço de R$ 10, cuja quantidade é de 50. Pois vemos que um preço menor, de certa forma, equivale a uma quantidade maior de pessoas procurando este produto, dispostas a pagar por este produto. Então vemos essa tendência da curva da demanda de ser uma curva com inclinação negativa, explicado de uma forma mais técnica pela lei da utilidade marginal decrescente. Logo temos a lei da oferta, que eu nem pus exemplo aqui, porque podemos pensar da forma contrária, que é basicamente que à medida que o preço for mais alto deste bem, maior vai ser a quantidade ofertada, maior vai ser a quantidade vendida deste produto por parte das empresas. Então é de certa forma o raciocínio contrário ao da demanda. Se a gente juntar a curva da oferta e da demanda, vamos perceber que elas vão se cruzar. E nesse cruzamento haverá um ponto onde tanto a quantidade demandada como a quantidade ofertada e seus preços vão se igualar. Este ponto a gente chama de ponto de equilíbrio. Esta é a lei da oferta e da demanda. É algo que simplesmente acontece, é algo natural, sem que tenha uma força externa fazendo acontecer. É algo totalmente descentralizado pela força de todos os indivíduos que compõem este sistema. Já que podemos ver que isto é algo natural, o que acontece quando uma força externa decide intervir nisto? No caso mais comum que acontece é quando o governo decide intervir nisto. O governo vê um preço que para ele considera alto, seja lá qual seja o motivo, normalmente motivos populistas ou um motivo político, ele decide fixar um preço abaixo do preço de equilíbrio. Aqui eu botei como preço fixo. Um preço que claramente podemos ver que é abaixo do preço de equilíbrio. Quando o governo faz isto, podemos perceber que se cria uma distorção na oferta e na demanda. Claramente podemos ver que no ponto onde eu botei preço fixo, por parte da oferta, se cria uma quantidade que eu escrevi como quantidade S, quantidade ofertada, e se cria outra quantidade demandada, que eu botei QD, diferentes, fora do equilíbrio. Ou seja, agora temos uma quantidade ofertada menor que a quantidade demandada. Isto é o que a gente chama de excesso na demanda, que simplesmente é a diferença entre a quantidade S, quantidade ofertada, que derivou do preço novo fixado pelo governo, com a quantidade demandada, quantidade QD, que também derivou do novo preço fixado pelo governo, abaixo do equilíbrio. Ou seja, se cria uma distorção na lei da oferta e da demanda. O preço natural deveria ser aquele que está no ponto de equilíbrio, que iria formar uma quantidade de equilíbrio ótima para o sistema. Porém, a intervenção do Estado, a intervenção do governo, provoca esta distorção que gera um excesso na demanda. Então, como o Lucas falou sobre o excesso de demanda e tudo que envolve o controle de preços do governo, isso acaba gerando resultados dentro da economia,
onde esses resultados vêm a prejudicar certos setores e também a população em geral. Essa mudança de não acompanhar o preço do equilíbrio faz com que provoque alguns resultados diferentes dentro do mercado. E esses resultados acabam por influenciar a demanda e a oferta. Esse excesso de demanda, como foi falado, nada mais é apresentado no dia a dia como as filas, devido à diminuição da oferta e uma maior concentração de consumidores. Então, com produtos que estão em falta, uma maior concentração de consumidores faz com que provoque filas em determinados centros. E nesses centros há como também exemplo, em 1972 a 1974 a 1979, o controle do combustível nos Estados Unidos. O governo controla o preço do combustível e não deixa ele acompanhar o mercado internacional, fazendo com que aconteça que os produtores com altos custos não produzam mais a gasolina e, havendo uma baixa na oferta, há uma concentração de consumidores por gasolina, provocando filas nesses postos. E essas filas nesses postos acabam por prejudicar os consumidores que ficam sem gasolina, porque não há combustível suficiente para todo mundo, e acaba também esse excesso de demanda, esse controle de preços acaba prejudicando também a oferta, acaba prejudicando os produtores que não conseguem obter lucros e ganhos suficientes para se manter no mercado. Exatamente isso que acontece. O que mais acontece é que esses resultados, esses sintomas econômicos são também traduzidos por meio de racionamento e restrições. E esses racionamentos e essas restrições, com impacto desse excesso de demanda, também assumem, digamos assim, outros locais do mercado que vêm a prejudicar de grande parte a economia. Então, a política de racionar a já escassa oferta e a política de restrição dessa oferta provoca diversas consequências prejudiciais à população em geral de um certo país. E isso acontece de várias formas. Isso acontece, não é raro essa situação onde o governo faz essa redução dos preços, esse controle dos preços. Na verdade, é raro o oposto, o governo não controlar esses preços. Tudo isso é resultado dessa política de controle de preços que vem a prejudicar de grande forma a alguns consumidores e alguns produtores, e vem a longo prazo prejudicar também a maioria da população. Há também o exemplo do gás natural, que o Adriel vai estar explicando mais na frente, e que exatamente é isso que acontece. Esses sintomas se mostram cada vez mais visíveis dentro da população com essa política de controle de preço do governo. Como o Atos falou, eu vou dar o exemplo do gás natural. No caso desse controle de preços no gás que os Estados Unidos fez nos preços do gás natural, e o que gerou uma consequente falta nos produtos, que ocorreu ali em meados de 1970, houve um excesso de demanda que fez com que as pessoas mudassem para outros mercados, que no caso do mercado do gás natural, as pessoas mudaram para o petróleo, as que conseguiram, né? E eu vou falar um pouco disso a seguir. Mas esse exemplo em específico ocorreu em 1954,
foi quando iniciou o controle no preço do gás natural por parte do governo dos Estados Unidos. E esse controle, ele não era tão rígido, era um controle onde os Estados Unidos estabeleceu um preço acima do preço de mercado, então era bom para aquele mercado. Conforme o tempo foi passando, em meados de 1962, o mercado queria se ajustar, mas os Estados Unidos manteve o seu rígido controle em cima dos preços do gás natural, e isso gerou uma falta de produto, porque deixou-se de produzir o gás natural, porque não conseguiam obter o lucro do gás natural. Os produtores de gás natural não conseguiam obter o lucro para continuar produzindo. Então foi em 1970 que ocorreu um excesso de demanda, porque mesmo que os produtores não conseguissem produzir o gás natural, ainda havia uma demanda por aquele produto. Então, os Estados Unidos, houve essa troca nos Estados Unidos em 1970, né? O excesso de demanda transbordou e fez com que o gás natural, as pessoas que queriam conseguir o gás natural, trocassem pelo petróleo. E aí, como a gente viu nesse exemplo, não são todas as pessoas que ganham com esse controle de preços. Há muita gente que acha que se o preço se estabilizar, se o governo controlar, vai ser melhor. Na verdade, não é assim. O controle de preço ele traz alguns resultados que o estudo de microeconomia vai nos dar. Por exemplo, a perda. Quem sai perdendo nessa história são os produtores, porque eles não conseguem, como eu falei, o exemplo do gás natural, continuar produzindo, ou em outros exemplos, como do chocolate, se aumenta o preço do cacau e estabiliza o preço o preço do chocolate, o consumidor continua a querer pagar o mesmo preço, a gente não vai conseguir, o produtor do chocolate não vai conseguir se manter ou manter o mesmo número de chocolates no mercado. Aí isso pode quebrar muitos mercados e até gerar um abandono do setor por não conseguir se manter. Mas por parte dos consumidores, os consumidores que conseguem que aquele preço está dentro do orçamento do consumidor, eles são muito beneficiados, está claramente, porque o preço não subiu, para eles está tranquilo e eles sabem que vai ficar assim. Então esse controle de preços é ótimo para esses consumidores, para esse tipo de consumidor. Porém não são todos que são assim. Para aqueles que não conseguem, não alcançam aquele preço que o governo estabeleceu, que o governo segurou, eles ficam em condições piores, porque eles são atingidos pelo racionamento e não conseguem adquirir a mercadoria. Logo, eles não conseguem consumir. E essa foi a nossa apresentação. E é isso.